De fato, essa festa, ela anda junto com a festa de quinta-feira, não é? Quinta-feira a gente celebrou os fiéis defuntos, aqueles irmãos que estão no purgatório. Hoje celebramos os santos, todos aqueles que já estão no céu. Como a gente sabe, existem alguns que a gente já sabe o nome deles. A igreja atesta que alguns já estão no céu. Santa Rita, São Francisco, Santa Clara, São Paulo, São João Paulo II, Beato Carlos Acutis. Quando recebe o título de beato ou de santo, significa que a igreja dá o atestado que aquela pessoa já está no céu. Como que a igreja pode saber disso? Pelos milagres. Como você sabe, para a pessoa se tornar um beato ou uma beata, é necessário um milagre por intercessão daquele santo. Para que seja santo, proclamado santo de fato, aí são necessários 2 milagres. Então, quando é comprovado que 2 milagres Deus concedeu por intercessão daqueles santos, a igreja é a prova de que aquela pessoa está no céu. No entanto, todos que estão no céu já são santos. Existe uma multidão que a gente não sabe o nome ainda. Uma multidão, pensa só, de freiras, de padres, que viveram no anonimato, no silêncio, mas que se santificaram e hoje estão diante da presença de Deus. Existe também uma multidão de leigos que também se santificaram no seu trabalho, no cuidado da família, no seu cotidiano e hoje também estão na presença de Deus. De fato que nós todos aqui temos já parentes e amigos que já são santos, que já estão diante de Deus. Muitos dos nossos amigos e parentes e paroquianos ainda passam por um processo de purificação no purgatório. Alguns também, a gente não pode ser irresponsável. Alguns também, dos nossos amigos e parentes, também já estão longe de Deus para sempre. Já foram para o inferno. Se você pegar no calendário litúrgico, a igreja tem um calendário litúrgico do que se celebra a cada dia. Você vai ver que a cada dia tem uma lista de santos. A cada dia tem 10, 15 santos por dia. Esses são os santos que a gente sabe o nome. Ou seja, no calendário litúrgico, sempre tem o dia para a gente celebrar cada santo que tem esse aval da igreja. Porém, qual é o dia de celebrarmos essa multidão de santos anônimos? Esses nossos parentes, esses nossos amigos, que já estão no céu. Hoje, o dia de todos os santos. Hoje é o dia, então, não só da gente lembrar o que é santidade, mas também de lembrar que o nosso lugar é no céu. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para sermos felizes nele. Esse estado de felicidade não vai ser aqui. Você lembra que a gente reza na Salve Rainha, que nós vivemos no vale de lágrimas. Procurar a felicidade aqui, essa felicidade que a gente tem no coração, acaba sendo se enganar, mentir para si mesmo. Porque por melhor que seja ou esteja a sua vida, em questão de relacionamento, da família, de dinheiro, de saúde, ainda tem um buraco no seu coração. E esse buraco só Deus vai preencher. E esse buraco ele vai ser realizado quando chegarmos diante dele. Nessa homilia, essas homilias, por exemplo, esse dia de Todos os Santos, acaba sendo mais catequese, por conta de que muita coisa do conhecimento do povo de Deus ficou perdido, ficou para trás. No livro de Oséias é dito que
meu povo perece porque não tem quem ensine. Se você pensar bem, a homilia do padre, ela demora bastante, porque a primeira parte, sempre da minha homilia, é catequese. Depois, o padre fala das atitudes que a gente tem que ter no dia a dia. Porém, a catequese você já devia saber. A catequese já era algo que era para você saber. E aí eu chegar e já falar aquilo que é para a gente fazer nos dias de hoje. No entanto, quando a gente percebe que há essa desfasagem, e também por amor às almas, porque eu podia simplesmente chegar aqui e não estar nem aí com a catequese de vocês e pegar e falar 5 minutos aqui e mandar vocês para casa. Por isso, hoje, mais do que nunca, demanda muita catequese. A primeira coisa é: por que nós falamos de santidade? Só Deus, só Ele é santo. De fato é isso. E a igreja fala isso. Antes da consagração, na oração eucarística número 2, logo depois, hoje a gente vai fazer a 1, mas logo depois do santo, é falado isso. Só o Senhor é santo, mas o Senhor é fonte de santidade. No final da missa, a gente vai pedir para que a gente seja santo, sabendo que Deus é o santo. A palavra santo, ela em hebraico, na língua de Jesus, é a palavra kadosh. Kadosh significa separado. Por que Deus é o santo? Porque nada se mistura com Ele. Nada é parecido com Ele. Ele é o outro, o separado, o santo. Essa santidade de Deus, ela não é somente moral, ela é moral, ou seja, Deus não peca. Mas não é só moralidade. Essa santidade de Deus também é o seu poder, é a sua inteligência, é a sua misericórdia, é a sua paz, é tudo aquilo que Ele é. É por isso que então só Ele é o santo, porque só Ele é Deus. No entanto, Ele nos convidou para essa santidade. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sede santos, porque o vosso Pai dos céus é santo. Se a gente pensar então com essa ideia de que o santo, a palavra santo significa separado, e Deus nos chama a sermos santos, significa que Deus nos separou para Ele. Deus nos separou para Ele. E a nossa vocação, ela só vai se realizar, essa vocação de felicidade que a gente tem, só vai se realizar quando de fato nós formos totalmente dele. Totalmente, 100%. Isso só vai se realizar no céu. No entanto, aqui já é possível viver um alto grau de santidade que é capaz de manifestar tudo isso que o padre falou sobre Deus nas pessoas. Quando você pega, por exemplo, um São Francisco de Assis e vê tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele foi, você percebe nele Deus. Quando você pega uma Santa Teresinha, um São João Bosco, acima de tudo, você não vê um ativismo meramente humano de fazer obras sociais, de entregar cesta básica, mas uma força que vem do alto, algo muito maior do que simplesmente ser um assistente social, por exemplo, mas uma presença de Deus no santo. Essa presença impacta as pessoas que estão à volta dele,
Pode ver, pegar qualquer história de santo, você vai perceber que o santo sempre impacta o seu entorno, de forma que quando há um santo, em volta dele vai aparecendo outros. Olha os dois. De forma que a santidade, ela é uma presença de Deus, mas antes de tudo é nós presentes nele. Santidade, a palavra santo, kadosh, separado. O Senhor nos separou para ele. Segunda coisa que você precisa entender: o que é a igreja? A igreja não é uma turma que resolveu se reunir para ler a Bíblia junto. A igreja não é um CNPJ. Vamos lá, vamos abrir uma igreja. Vamos lá no cartório, pega um CNPJ, aluga uma açougue e monta uma igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, vai dizer assim: Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos membros da igreja, membros do seu corpo. Então presta atenção. O que é a igreja? Corpo místico de Cristo. Eu sou igreja, portanto eu faço parte do corpo de Cristo. Por que eu sou igreja? Por que eu faço parte do corpo de Cristo? Porque um dia fui separado por Ele. Lembra separado? Santo. Um dia Deus me separou para Ele. Quando foi isso? No batismo. Você lembra que quando Jesus morre, vai um soldado lá e rasga o peito de Jesus, e sai sangue e água. Você já viu o padre falando várias vezes disso já. Por que será que Deus permitiu que rasgasse o peito de Jesus? Para ter uma fresta, para a gente entrar nesse corpo, para ter um vão, para a gente poder entrar nesse corpo. Essa fresta tem a ver com a fresta, por exemplo, lá do Antigo Testamento de Moisés, quando Moisés entra na fenda da rocha, porque a glória de Deus ia passar. Essa fenda tem a ver também com o poço da Samaritana, lembra? Jesus fala que ele vai ser o novo poço. No fundo, o poço, o que é um poço? O poço é um rasgo na terra. Ele vai ter o seu peito rasgado, para que a gente possa entrar. No batismo, quando você vem participar do batismo, presta atenção naquilo que a igreja reza naquela hora. A pia batismal não é a água do Rio Jordão. Ali, na oração, é lembrado disso, mas na hora, em determinado momento, na hora do batismo, na hora que o padre vai abençoar a água, não é simplesmente abençoar como se abençoa a água benta. Há toda uma oração ali, falando do Mar Vermelho, das águas, do dilúvio, da água do Rio Jordão, mas de modo especial chega uma hora que o padre reza assim: pedimos ao Espírito Santo que transforme essa água na água que saiu do coração do lado de Cristo. O padre pega então aquele círio pascal, aquela velona, e rasga a água, e fura a água, porque ali agora é o coração aberto de Jesus. A criança, ela vai entrar no coração aberto de Cristo. Tanto que a gente não faz por causa, às vezes, da pia batismal, que não dá para fazer, ou às vezes também por causa do perigo. Às vezes tem o perigo, mas, por exemplo, quando você vê um batismo de imersão, sabe, de imersão, quando pega a criança e enfia ela dentro da água. Muita gente quer escolher isso por causa, quer pedir para fazer de imersão, por causa, que bonitinho, ver a criança peladinha ali e tal. Meu, não entendeu nada.
aquele rito, ele simboliza, ele visualiza, porque o outro também de jogar água na cabeça é a mesma coisa. Mas ele visualiza ainda mais que aquela criança está entrando, está sendo mergulhada no coração de Jesus. Então, veja, a criança estava fora. Com o batismo, ele entra no coração de Jesus. E agora ele se torna um com Jesus. Jesus o separa para ele. Ele está separado. Ele se torna santo já. Se uma criança, logo depois do seu batismo, ela morresse, ela ia para o céu direto. Mas ela não rezou o terço, não fez adoração, não deu comida para pobre, porque é graça, é de graça. Veja então, quando nós fomos batizados, nós fomos separados para Ele. O Senhor já nos santificou. O Senhor já deu para nós a capacidade de irmos para o céu, de sermos dele. Padre, mas se o Senhor já nos santificou, por que é que eu peco? A gente peca porque a gente nega aquilo que Deus já fez em nós. Santo Agostinho tem uma frase assim, cristão, torna-te aquilo que tu és. Quando você peca, você está negando aquilo que Deus já fez em nós. A pertença sua a Deus. É como se fosse um filho que está negando o sobrenome do pai. Ele já te deu o seu sobrenome. O sobrenome de Deus é santo. Ele deu esse sobrenome para você. Ele já separou você para Ele. Então, quando você foi batizado, você entrou no coração de Cristo. Então veja, é por isso, por exemplo, que apaga o pecado original. Você está em Jesus, apagou. É por isso que o batismo faz você membro da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Se você entrou nele, você agora é membro da igreja. Olha o que falou a segunda leitura. É por isso que você se torna também, pelo batismo, filho de Deus. Padre, mas todo mundo não é filho de Deus? Antes do batismo, todo mundo é filho de Deus enquanto criatura. Como o cavalo é, como o cachorro é, como a árvore é, tudo é filho de Deus, tudo é criatura de Deus. Mas com o batismo, você ganha um status diferente. Com o batismo, lembra? Você entrou nele. E agora você se torna filho no filho, filho dentro do filho. Ou filho adotivo. Só Jesus é o filho natural de Deus, não é isso? Filho único de Deus Pai, é só Ele. E nós somos filhos no Filho, filhos adotivos. Olha o que falou a segunda leitura. Caríssimos, vede que grande presente, olha a palavra, presente de amor o Pai nos deu. De sermos chamados filhos de Deus. Um presente. Por que presente? Porque presente é de graça. Ninguém merece. Ele deu. Por que a gente batiza quando criança? Porque é presente, não é mérito. Muita gente pensa assim, tem que batizar quando adulto, porque daí quando ele tiver adulto, ele tem consciência e daí ele pede o batismo. Não, gente, não é eu que consigo o batismo. O batismo é presente. Ninguém merece. Ele foi dado. O padre acabou de falar, se uma criança acabou de ser batizada, ela morre, ela não fez nada. Não rezou, não deu comida para os pobres, não.
Mas ela vai para o céu por quê? Porque é um presente, porque ela está dentro de Jesus. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Olha só, nós então, pelo batismo, entramos no coração dele, entramos na igreja, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos dele. O Senhor já nos separou para ele. Quando eu peco, eu estou sujando o corpo de Cristo. Conforme o pecado, eu saio daqui. O que é o pecado grave? O que é o pecado mortal? São atitudes que eu faço que me tiram da comunhão com Jesus. São tão graves que me tiram de junto dele. Vamos supor que eu morra aqui. Se eu morrer aqui, aí para o inferno. Porque não tem outro caminho que nos leva ao Pai se não for Jesus. Eu sou o caminho. Para você se salvar, você tem que morrer aqui. Se você morre fora, não dá. E é por isso que os padres sempre falam: toma cuidado com os seus pecados, fica brincando com a misericórdia de Deus. De repente, por exemplo, a pessoa vai lá e fez um adultério. Ela está aqui, ela saiu do corpo de Cristo. Ela que saiu. E se ela morre assim? A pessoa, por preguiça, não veio na missa. Pecado grave, gente. Aí durante a semana ela infartou. Pensa só, foi para o inferno por causa de preguiça? Olha como a gente faz umas burradas. Por causa de 5 minutos de prazer, de raiva, de emoção, a gente rifa Deus, a presença de Cristo em nós. Agora, quando você caminha após o batismo, sempre nele, você cada vez mais vai se santificando, cada vez mais, vai se fortalecendo em Cristo, até que chega uma hora que você e Cristo de fato se tornam um. Isso é a santidade. Mas ainda tem mais uma coisa. Pelo batismo, Deus nos dá a herança de Jesus. Ora, se Jesus é filho e eu me torno filho adotivo, então a herança que é de Jesus também é minha. Porque quando um pai tem 2 filhos, um natural e um adotivo, ele vai dividir a herança? Ele não pode dividir a herança deixando para o filho natural mais e para o filho adotado menos. Ele divide igual. Qual é a herança do filho natural, do filho único, de Jesus? Qual é a herança? A herança de Jesus é o Pai, lá no céu. O Pai, ele está junto do Pai, ele está com o Espírito Santo e ele está em glória. Ele está bonitão. Qual é a herança nossa? A mesma. Estar com o Pai, estar com o Espírito Santo e estar em glória. Segunda leitura, olha que falou: caríssimos, desde já nós já somos filhos de Deus, mas nem sequer manifestou aquilo que seremos lá em cima. Sabemos que quando Jesus se manifestar, olha agora, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. É por isso que o seu anjo da guarda, por exemplo, ele te serve. Ele é maior que você por natureza. Mas por que ele te serve? Porque ele sabe o que você vai ser lá em cima. Lá em cima, a sua beleza, a sua glória vai ser semelhante à de Jesus, de forma que os anjos vão se assustar com aquilo que você vai ser lá no céu. Tudo por causa do quê? Por causa que você está nele.
Tudo por causa que você é um com Ele. Então a gente viu já o que é santidade, kadosh, separado. A gente viu o que é igreja, a gente viu o que é batismo. Agora precisa entender algo sobre a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Só que a igreja hoje, agora, ela está dividida em 3 faixas, em 3 níveis, como se fosse bolo, 3 camadas. A primeira camada da igreja é quem está vivo, somos nós. Essa igreja é chamada de igreja militante. Militante lembra de militar. É a igreja que está na luta. Está na luta do quê? Para não sair daqui. Qual a sua verdadeira luta? É para não sair dele, porque conforme o pecado você sai. Você confessa, você volta. Mas qual que é a sua grande luta? É para não sair daqui. Está na luta. Essa igreja na luta, ela não está pronta. É por isso que é uma bobeira a pessoa vir e falar assim: eu não vou na igreja, porque lá tem gente que mente, tem gente que rouba, tem gente que fala mal, tem gente que não sei o quê, blá, 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 blá. Primeiro que assim, né? A pessoa que está falando isso também não é flor que se cheire, porque não é Imaculada Conceição que está falando isso aí. Não é? Quando a pessoa fala isso, tem que falar: olha, pode vir que tem lugar para mais um, viu? Cabe você lá também. Se não fosse assim, não tinha fila de confissão. Essa igreja aqui, militante, ela é pecadora. Ela é santa e pecadora. Ela está em via, em caminho. Nós vamos rezar isso no prefácio hoje, antes do santo. É uma igreja que está em caminho, então que precisa purificação. O Papa Francisco fala assim, que é uma igreja como hospital de campanha, hospital de guerra. Uma igreja de luta, mas que estamos machucados, está todo mundo aqui doente, gente. Existe uma segunda camada da igreja, que é a igreja que morreu aqui. Ele não morreu fora. Morre fora, vai para o inferno. Ele morreu em Jesus, morreram na graça, só que ainda tem impureza no seu coração, ainda não está, 100% curado. Não, o processo aqui não curou ainda tudo. Então, por exemplo, uma pessoa, ela morre sem falar com outra pessoa. Não é um ódio, mas é uma raivinha, raivinha. Não dá para ir para o céu de mal com alguém, dá? Você está lá no céu, está andando numa nuvem assim, de repente você encontra com a pessoa, daí você atravessa a nuvem, não fala com essa pessoa, não dá, gente. Então, tem um estágio para você se perdoarem, que é a igreja padecente, que padece, a igreja do purgatório. Quem está no purgatório é a igreja. Quem está no purgatório vai para o céu, não dá para escorregar mais para o inferno. Quem está aqui embaixo ainda dá para escorregar. Agora quem está no purgatório morreu aqui, só que precisa ainda se purificar. O que vai acontecer no purgatório? Vai colocar os dois lá que estão sem se falar, um de frente para o outro lá, e vai ficar ali, enquanto um não pedir perdão para o outro, não sai de lá. Isso é moda de falar ainda, porque qualquer sofrimento aqui é melhor do que o sofrimento no purgatório, porque no purgatório você toma consciência do seu pecado. Aqui você não tem consciência do pecado, então você faz o pecado, você não liga muito, mas lá você vai saber a malícia do pecado. Enfim, outro dia o padre fala, porque essa homilia aqui do purgatório era na quinta-feira. Quando as almas do purgatório, elas estão lá para serem purificadas. Então pensa assim, Deus é o sol, a alma está suja, está com umas sujeiras, aquele sol bate na alma, queima, dói,
porque queima. Mas à medida que dói e queima, ela sai a mancha. Então, conforme dói e queima, ele dá um passo em direção a Deus. Aí dói de novo, queima, outro passo, até que chega uma hora que queimou tudo. Aí chegou no céu. Quando você reza pelas almas do purgatório, o que você faz? O que você está fazendo? Você está apressando a queima. Você ajuda eles a queimar mais rápido essa sujeira, para que eles vão logo para o céu. Por isso a maior caridade que existe, mais do que dar comida para pobre, é rezar pelas almas do purgatório. Sempre você tem que rezar por eles. Eles podem rezar por nós, eles podem pedir graça por nós, mas por eles mesmos eles têm que esperar. Mas quando eles chegarem no céu, eles vão lembrar da gente que rezou por eles. Um rezando pelo outro se chama aquilo que a gente reza todo domingo, comunhão dos santos. Como o padre disse, essa parte do purgatório, o padre falou na quinta-feira. Existe então a terceira camada, que é a camada de quem já está no céu, que é aquilo que a gente está celebrando hoje. A gente está celebrando todo mundo que já está lá. Essa igreja se chama igreja triunfante. Essa igreja é a igreja santa e imaculada. Mas se você pensar bem, a igreja aqui de baixo, um dia ela vai acabar. No sentido assim, um dia vai ter o fim do mundo. Quando tiver o fim do mundo, não vai ter mais gente viva. Então não vai ter mais igreja militante. A igreja do purgatório um dia também vai fechar. Também vai fechar um dia o purgatório. Quando? Na segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai ser tão bela, que vai irradiar luz, beleza, tamanho que vai queimar o que tiver que queimar no purgatório. Já vai limpa tudo. De forma que então, todos nós enquanto igreja, caminhamos para a igreja do céu, a igreja que não vai passar a Jerusalém celeste. E deixa eu dizer que a Jerusalém celeste, a igreja do céu, ela é católica, gente. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas uma pessoa, por exemplo, pensa o irmãozinho aí, ele seguiu a Bíblia, ele foi bom, tal, mas ele não aceitou a igreja católica. Muito bem, vai lá no purgatório. A hora que ele aceitar, ele sai de lá. Porque o céu é católico. Padre, mas eu ouvi dizer que... Por que a gente reza para os santos? Para que a gente reza para eles? Eles não estão dormindo? Não, quem está dormindo é você, né? Que não está lendo direito a Bíblia, você tem que falar. Olha só. Qualquer dia o padre vai filmar o povo na hora da leitura. E vocês vão ver que tristeza que dá, gente. Deus está falando e o povo está pensando outra coisa. Quando será que está o jogo? Será que acabou o jogo? O que eu vou jantar? O que eu vou... Prestando atenção em outra coisa. E Deus está falando, né? A primeira leitura foi o capítulo 7 do Apocalipse. Esse capítulo 7, capítulo 6, eles falam do selo, da abertura do selo. É bem no começo do Apocalipse. Não apareceu anticristo ainda. Não é o juízo final, é antes. No capítulo 6, essa visão de João aparece assim: eu vi então os mártires, os santos mártires, o sangue deles escorria no altar do Senhor, e eles diziam, veja, se é mártir já morreu, e eles diziam: Senhor, até quando o mal vai prevalecer no mundo? Até quando nós vamos pagar pela injustiça dos maus? Presta atenção, os mártires já morreram.
Eles estão, de alguma forma, vendo o que está acontecendo no mundo e pedindo para Deus dar um ponto final na maldade. O que eles estão fazendo? Estão intercedendo? Eles estão dormindo? Eles estão vivos. Apocalipse capítulo 7, o livro de hoje. Apareceu anciãos, apareceu 4 seres, apareceu uma multidão de gente que não estava dormindo, que estava conversando com Deus, que estava falando com Deus. Olha aqui. Todos proclamavam com voz forte. De novo, gente, não é no final. Isso aqui vai acontecer de novo lá no final. Mas agora nós estamos no capítulo 7 ainda. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono, e dos anciãos, dos 4 seres vivos, prostravam-se eles todos com o rosto por terra. Não estavam dormindo, estavam adorando, olha só, e adoravam a Deus dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder pertence ao nosso Deus para sempre, amém, amém. Eles estão adorando, não está dormindo. Um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupa branca? De onde eles vieram? Eu respondi: tu que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Quando Jesus está na cruz, o bom ladrão, ele fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: fique geles, você vai dormir durante 5.000 anos, depois eu venho te buscar. Foi isso que ele falou? Hoje estarás comigo no paraíso. Eles estão vivos e estão adorando e intercedendo por nós. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir o mal no mundo? Outra coisa, mas a carta a Timóteo fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então por isso eu não rezo para santo, eu rezo direto com Deus. É um soberbo, né? Porque nem os anjos são assim. Nem os anjos são assim. A comunicação dos anjos, ela é do maior para o menor. Só que ela é tão rápida que parece que foi direto com Deus. Mas nem com os anjos é assim. Você achar que consegue ter uma oração que fala direto com Deus, mostra uma soberba de achar que a sua oração é perfeita. A sua oração, gente, ela tem que ser consertada pelo seu anjo da guarda, pelos seus santos de devoção, por Nossa Senhora. A carta aos Romanos fala assim, São Paulo fala: nós não sabemos aquilo que a gente pede. Então tem coisas que a gente reza, que a gente pede, Nossa Senhora fala assim: Jesus, não é isso aí não, aquilo que precisa, é isso aqui. Você que é pai e mãe, veja só, seu filho pede uma faca, você dá para ele? Eu quero brincar com faca. Não, você sabe o que é melhor para ele. De forma que as nossas orações são consertadas. Veja, a nossa fé católica também fala: o único mediador é Jesus Cristo. Só há um nome que a gente de fato adora como Deus, Jesus Cristo. Só há um nome que traz a salvação. Só Deus faz milagre. Essa é a fé católica, e a gente vai morrer por causa disso, gente. Daqui a pouco a gente vai morrer por causa disso. Por quê? Porque muita gente vai querer empurrar um monte de deuses falsos aí, como se tivesse o status de Jesus. E você vai ter que ficar firme e falar que não, que Jesus é o único. Essa é a fé católica. Só que isso não impede que dentro dele eu também possa interceder. Eu também possa ajudar o outro. Senão não tem sentido. Por que vamos supor, a pessoa está com o filho doente, chega lá para o pastor ou para o padre e fala assim: pastor, padre,
o senhor podia rezar pelo meu filho, pela cura do meu filho? Ué? Não, não posso. Você tem que pedir direto para Jesus. Por que a mãe vai lá e pede para o padre e para o pastor? Porque ela pensa assim: o pastor é um homem da palavra, é um homem do altar, é um homem de Deus. O padre é um homem da palavra, é um homem de Deus. Então, eu acho que eles estão mais perto de Deus do que eu. Então, se eu pedir, e esse homem de Deus pedir, Deus vai dar. Porque Deus falou, Cristo falou, que aonde dois entrarem em sintonia, Ele concede. Agora pensa só. Mais perto de Deus do que o padre, não é São Francisco, não é? Mais perto de Deus do que o padre é Santa Rita. Mais perto de Deus que o padre é a mãe de Jesus. Então eu vou pedir uma forcinha para ela. Quem que vai conceder o milagre? Deus. É Deus que faz milagre. Só que a intercessão é feita pelo santo. E aqui entra o que de fato é milagre, porque a gente banalizou muito isso. Milagre é quando de fato há uma intervenção divina que não tem explicação, gente. Milagre, por exemplo, é quando o sol dança lá em Fátima diante de 70 mil pessoas. Como assim dançou, padre? Não dá para dançar por lei da física, não sei o que. É por isso mesmo que é milagre, não dá para explicar. Milagre é quando o padre Pio faz uma criança voltar a enxergar sem a pupila. Não é que parecia uma pupila, não, continua sem a pupila, mas ela voltou a enxergar. Mas não tem explicação, por isso que é milagre. Mas é o padre Pio que faz? Não, é porque ele está perto de Deus, ele vai lá e pede. Essa é a nossa fé. É isso que está no Apocalipse. O que a turma estava fazendo aqui no Apocalipse? Eles estavam pedindo por nós: Senhor, até quando esse mal vai imperar lá embaixo? No Catecismo da Igreja diz que no dia do juízo os anjos vão pedir conta de muito pecado aí, viu? Principalmente os pecados sexuais contra a natureza, está no Catecismo da Igreja, é isso. E os pecados contra os inocentes: aborto, viúvas, órfãos. A batata vai assar, porque eles é uma comunhão. Muito bem. Último ponto agora. Padre, mas o que é o céu? Primeira coisa é você saber que o céu não é nuvem. Essa ideia é muito infantil nossa. Como o padre falou, a nossa catequese é muito defasada. E a gente fica num céu que não convence ninguém. Sabe, que ninguém quer ir. Na nossa cabeça, a gente acha que o céu é a nossa vidinha melhorada. O céu assim, é um lugar de paz, onde a turma fica lá cantando, dançando, comendo picanhona, as picanhas melhor do mundo, fica lá jogando videogame, depois vai pescar, depois, sabe, não tem boleto, não tem vizinho, não tem, sabe? Não é nada disso, gente. Pensa o que é o céu aí. Não é nada disso que você pensou. Porque o céu é sempre mais do que a gente pode pensar. Porque o céu é estar em Deus. Quando a gente chegar no céu, nós vamos ter basicamente duas alegrias. Uma alegria, ela é essencial, que é isso que o padre falou, estar em Deus. A segunda alegria é bônus. Os bônus são 4. Você tem 4 bônus. Só de estar para o céu você já ganhou 4 bônus. Primeiro bônus: quando você chegar no céu, o primeiro bônus vai ser você reencontrar com as pessoas que você ama.
Essas pessoas estão vivas. Aqui o Pai está falando, lógico, de quem não foi do inferno, né? Mas pensa aí, uma pessoa que você tem saudade, uma pessoa que faz muito tempo que você perdeu, um avô, uma mãe, um irmão, acabou. Você vai pisar lá, eles vão vir te acolher, eles vão vir te abraçar, e nunca mais você vai se separar deles, nunca mais. Você vai viver com essa pessoa em Deus para sempre, de modo feliz. Porque aqui, gente, por mais que você ame a sua mãe, o seu irmão, o seu avô que já foi, por mais que você ame ele, por mais que você se dá um bem, uma hora ou outra sai a rusguinha, por quê? Porque a gente está aqui embaixo eu tenho pecado, ele tem pecado, então de vez em quando sai uma tretinha. Mas quando chegar no céu não vai ter nada, porque eu vou estar consertado e ele vai estar consertada, ela vai estar consertada. De forma que a saudade para nós tem tempo determinado. A saudade que você tem de alguém, se você for para o céu, é contagem regressiva para passar. A morte para nós não é um ponto final, ela é uma vírgula. Pensa assim, se não tem céu, se não tem Deus, essa pessoa que faleceu, que você tem saudade, se não tem Deus, você nunca mais vai ver ela. Se não tem Deus, ela não existe mais, ela virou pó. Mas Deus existe, mas Jesus venceu a morte, mas ela está com Deus. Então significa que um dia, sei lá, você vai escutar lá no céu: bem-vindo meu filho, bem-vindo meu neto, bem-vindo meu pai. Essa é a primeira alegria, que é bônus ainda. Os pais, por exemplo, que perderam uma criança de aborto espontâneo, vai chegar lá e vai conhecer quem foi o filho, quem foi a filha. Vai aparecer lá um bonitão, uma bonitona, e vai falar: olá pai, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Eles vão agradecer por você ter dado a vida por eles, nem que tenha sido por 5 segundos. Porque se ele nasceu um dia aqui na barriga da mãe, significa que ele não tem fim mais, ele vai ver eternamente. Então é por isso que a igreja, por exemplo, pega no pé, negócio de aborto, pega no pé que não pode abortar criança sincera, porque não importa quanto tempo que ela vai viver aqui, porque de fato ela tem a vida eterna ainda com Deus. Então a gente tem que lutar pela vida de cada um, para que sempre essa vida prospere. Agora, se Deus chamou, no céu nós vamos encontrar com essas crianças. O padre atendeu já um casal que perdeu 5 crianças. E chegou uma hora que os médicos ficam em cima, né? Quando chegou no terceiro, os médicos já estavam falando para operar. Não, vocês não vão conseguir, não vão conseguir. E o padre lá falando: fica firme, insiste, insiste. São 5 que estão no céu, e hoje são 3 que estão do lado deles. E o padre sempre falou: quando perguntarem para vocês, vocês têm que falar que vocês têm 8. 5 já estão lá. 5 já são santos que estão rezando pela família. Lembra que o padre falou? Quem está no céu, entende? É sempre lutar pela vida. Então toma cuidado com o aborto provocado, com o remédio, né? Enfim, outro dia o padre fala, mas quando de fato é um aborto espontâneo, gente, quando é um aborto provocado, mas a pessoa pediu perdão, confessou, o filho não vai cobrar isso naquele dia. O filho vai querer te abraçar. Se a pessoa confessou, acabou. Segunda alegria do céu vai ser ver os santos
Você vai ver o São Francisco, Santa Clara. Você vai ver, e quando você olhar para São Francisco, só de olhar para ele, você já vai ver a vida toda dele. E você vai falar: meu, esse cara é fera, hein? Quando você assiste um filme de santo, você já fica emocionado, é ou não é? Agora, não vai ser um filme, você vai ver como que foi. Tudo aquilo que ele rezou sozinho, tudo aquilo que ele passou sozinho, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele se humilhou, tudo aquilo que ele adorou, você vai ver, e você vai pegar e vai falar: meu, esse cara é fera demais. Essa Santa Rita, esse Padre Pio, você vai se alegrar com cada um, só que eles vão olhar para você também. E se você está no céu, você também vai ter uma história de Deus ali. E o Padre Pio vai falar para você: você também é fera. Você está aqui, você também, entende? Você vai se alegrar com os santos seus de devoção de modo especial. Você vai olhar todos os santos, mas de modo especial os truta seu, que no fundo, presta atenção que o padre vai falar, não é você que escolhe os santos, são os santos que te escolhem. Primeiro assim, quando você recebe um nome dos seus pais, quem escolheu esse nome no fundo foi Deus. Deus quis esse nome que você tem. Ele só inspirou os pais para te darem esse nome. Esse nome é confirmado, tanto que esse nome seu ele é confirmado no batismo. O padre tem que falar o nome da criança ali para o batismo valer. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele nome está gravado na mão de Deus. E se a pessoa está no céu, aquele nome está no livro da vida. Deus não vai chamar de ninguém de apelido. Mas só do fato de você ter um nome cristão faz com que você ganhe já de truta, de santo, todo mundo que tem um nome igual ao seu. Isso se chama um negócio que se chama onomástico. Então, por exemplo, quem tem José no nome já ganha São José já de truta já. São José já é São truta já. Só de ter um nome igual dele. E todos os santos que tem José. Se você tem Maria no nome, Nossa Senhora e todas as santas que tem Maria. Maria, ou os derivados de Maria, Mariana, Marielle, Marina, tudo tem a mesma raiz, no hebraico não tem vogal, não dá para explicar aqui, mas já ganha de lambuja. Por isso, gente, quando você vai pôr o nome de criança que nasce, não fica procurando nome de ator. Qual que é o ator da novela agora? Qual que é a atriz? Não, procura um santo que você quer compartilhar com ele. Mas além disso, durante a vida a gente vai conhecendo alguns santos, eles vão ficando amiguinho nosso, não é? Nossa, eu não sabia, história de Santa Rita, agora eu vou rezar para Santa Rita. No fundo, lá no céu, quando você é concebido, Deus pegou e falou assim: quem quer cuidar desse gordinho aqui que vai nascer agora? Aí apareceu um santo lá: eu vou. Eu tenho uns par, hein? Porque eu dou trabalho. No céu a gente vai ver o quanto que esses santos cuidaram da gente. O padre falava hoje para os pais que levaram as crianças vestidas de santos, para elas prestarem atenção no santo que a criança escolheu. Não é à toa, não é coincidência. Há algo no coraçãozinho dela que tem a ver com aquela santo que ela escolheu. Terceira alegria secundária do céu: os anjos, e de modo especial o seu anjo da guarda. Vê todos os anjos, a sinfonia angélica, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, mas de modo especial o seu anjo da guarda. Presta atenção, o padre vai falar: ninguém, nem o seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos, nem sua esposa, nem o padre ama mais você do que o seu anjo da guarda. Ninguém. Depois de Jesus, Nossa Senhora e São José, a pessoa que mais te ama é o seu anjo da guarda. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, eles te amam, mas eles dão vacilo, não dão vacilo? Dá vacilo, fala mal às vezes de você, pisa na bola. O seu anjo da guarda não, ele não te trai. São Tomás fala: o que é ser bom? Ser bom é levar o outro para Deus.
Ninguém quer levar mais você para Deus do que o seu anjo da guarda. Você vai ver que o grande irmão que você teve na vida, que o grande amigo que você tem é o seu anjo da guarda. Você vai ver que muita coisa que você achava que era sorte, coincidência, que era fruto do seu trabalho, da sua intelectualidade, não era nada, era o seu anjo da guarda te empurrando. Quarta alegria secundária do céu. Se você juntar as 3 primeiras, não dá essa quarta. É ver Nossa Senhora. Nossa Senhora é um capítulo à parte. Se juntar todos os anjos e santos, não dá a beleza dela. Por quê? Porque ela é rainha dos anjos e rainha dos santos. Todos os anjos e santos foram devotos dela, de forma que todas as virtudes ela tem. E essa mulher, humilde, mas grandiosa, conhece você do seu fio de cabelo até a pontinha do seu dedinho, e te ama, independente do filho ingrato que a gente é. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver muitos irmãozinhos aí que renegam Nossa Senhora, que vão ter que dar o braço a torcer lá, que vão entender que eles só estão lá porque ela intercedeu, porque ela pediu por eles, mesmo eles não querendo. Você que é pai e mãe, veja, o seu filho briga com você, vai embora de casa, de repente ele está aí passando necessidade, passando alguma coisa, mas ele é orgulhoso, ele não fala, ele não volta para casa, ele não pede o dinheiro. Você pai pega um dinheiro, você mãe pega um dinheiro assim, ó, dá para o irmão e fala assim, ó, leva lá para fulano, mas não fala que fui eu que dei. Você ajuda ele mesmo ele não querendo. Se nós fazemos isso, imagine Nossa Senhora. Mas tudo isso é bônus, porque a grande alegria do céu vai ver estar em Deus. Estar em Deus. Como o padre falou, você vai meditar essa semana e vai ficar pensando. E sempre que você pensar sobre o céu e o que é estar em Deus, você tem que pensar assim: ainda não é nada perto do que eu estou pensando. Ainda não é nada. Porque a gente não consegue nem imaginar. São Paulo fala isso. Quando, entre aspas, nós virmos Deus, porque não vai dar para ver Deus com esses olhos aqui, esses olhos não aguentam a beleza de Deus. Pensa, esse olho não aguenta a beleza de Deus. Você não aguenta olhar para o sol, imagina olhar para a beleza de Deus, você não aguenta. O que Deus vai fazer? Deus vai emprestar os olhos dele, Deus vai emprestar o coração dele. No céu você vai ver as pessoas como Deus as vê. Então você vai amar as pessoas como Deus ama. Então não vai dar para ter inveja, briguinha, não vai dar, porque você vai olhar para elas como Deus ama. Você vai se amar como Deus te ama. Você vai olhar para você como Deus ama você. E você vai amar a Deus, não com esse amorzinho nosso aqui. A gente vai amar a Deus com o coração dele, com o amor dele. De forma que a beleza de Deus, ela é tamanha, que ela vai nos envolver e você vai ser semelhante a Ele. Vai a semana inteira pensando nisso. O que é ser semelhante a Deus? Está aqui no texto bíblico. O céu é o nosso lugar, gente. Não deixa o demônio roubar a sua esperança de céu por promessas temporais, passageiras. Aguenta firme isso aqui. Para de reclamar. Aqui é vale de lágrimas, o padre acabou de falar. Não dá para ser feliz aqui. Mas há uma promessa de felicidade, e essa promessa é em Deus. E isso que a gente tem que fazer. Permanecer aqui. Ficar aqui. Porque aquilo que está preparado para a gente vai assustar os anjos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,